Olá, queridos, eu espero que vocês estejam bem. Bom, como prometido, hoje eu venho contar para vocês sobre a minha segunda experiência com o chá de ayahuasca. Se você não assistiu o vídeo anterior e o vídeo antes dele sobre religiões, maconha e LSD, eu recomendo que assista para que você possa entender um pouco dessa minha linha do tempo em busca da espiritualidade. Então, como eu comentei com vocês no vídeo anterior, a minha primeira sessão de ayahuasca aconteceu em abril de 2019. E depois de 2 meses, abril, maio, junho, julho, na verdade, no início de julho, eu acabei indo para uma nova sessão, para um novo ritual. Era algo que eu não queria, assim, eu não tinha em mente tomar novamente o chá. Eu tinha até meio que decidido, depois da primeira experiência, que era só aquilo, que eu não precisava mais. Porém, aconteceu que eu trabalhava na recepção de um prédio em São Paulo e a gente lidava com muita gente ali, recebia muitas pessoas e algumas delas acabavam conversando um pouco mais com a gente. E eu me lembro que um rapaz chegou, ele ia em uma das empresas, né, um dos andares do prédio. Eu não me lembro exatamente como, eu acho que ele comentou sobre um livro que uma amiga minha, né, que trabalhava ali também na recepção estava lendo, a gente começou a conversar. Eu não sei como o assunto foi cair na questão de que ele fazia umas rodas, ai, não lembro exatamente, eram umas rodas com tambor, assim, eu acho que ele comentou isso e chegou a mostrar alguma foto pra gente. E ele falou que ele consagrava ayahuasca. E aí eu comentei com ele, falei, olha, que legal, eu também acabei de ter uma experiência alguns meses atrás, né, pela primeira vez com o chá. A gente começou a conversar e ele disse que tinha sempre o hábito de consagrar o chá e que ele ia, na verdade, em vários lugares diferentes, né, em diversas casas, que eles chamam de casas universalistas, né, que são lugares, alguns desses lugares oferecem cursos, então às vezes, sei lá, cursos de reiki ou oferecem aplicações de reiki, várias coisas relacionadas a essa vibe mais espiritualista e nesses lugares às vezes acontecem esses rituais. Alguns lugares têm a coisa de fazer rituais para todas as linhas, né? Algumas pessoas chamam de egrégoras, que seriam linhas de como eu posso dizer, linhas de energia, talvez. Então, tem a energia da esquerda, por exemplo, que é uma coisa que existe na Umbanda, né? Que é Pombagira, Exu. Tem a energia dos anjos, das bruxas, enfim. E essas casas, eu já vi isso pelo Facebook, né? Que tem várias delas espalhadas por São Paulo, e acredito que pelo Brasil inteiro, em que às vezes elas dedicam determinados rituais para determinadas linhas ou egrégoras, né? Então, vai ter o ritual dedicado às deusas africanas ou às deusas hindus, enfim. E ele me falou desses lugares, chegou a me mandar o contato de alguns desses lugares, eu comecei a seguir. E ele sempre estava me convidando, assim, ele me chamava para ir em alguns rituais, só que eu me lembro de não me identificar com alguns deles, assim, teve talvez uns 3 ou 4 que ele me convidou e que eu não me identificava muito com a temática, né, desses rituais, então eu acabava falando, não, eu não, prefiro não ir, não tem muito a ver comigo, enfim. Até que teve um ritual que ele me convidou, que era sobre as Iabás, que são as orixás femininas, né? E como eu contei pra vocês no último vídeo, eu já tinha meio que essa conexão ali com o Oxum, com a orixá feminina, e eu achei que tinha muito a ver com o que eu acreditava. Porém, essa decisão de ir não foi algo que foi fácil ou simples, assim. Eu lembro que eu pensei, eu vou, então eu falei pra ele, eu acho que eu vou. Ele, não, acho que eu vou, acho que vai não, você tem que falar se você vai ou se você não vai. Até porque eles reservam lugar, às vezes, né, dependendo do espaço em que o ritual acontece. E eu lembro de ter ficado bastante em dúvida durante aquela semana, assim. Ia acontecer, acho que numa sexta-feira, o ritual. E eu fiquei mega em dúvida, falei que meio que ia, mas um lado meu
não queria muito ir, e eu fiquei em dúvida justamente em relação a tentar identificar se eu tava só com medo ou se era de repente sei lá, um sinal de que eu não deveria ir, enfim. Eu só sei que chegou no dia, eu disse que eu iria, ou eu tava em dúvida ainda, na verdade, durante o dia. Mas chegou na hora de ir embora, eu saía por volta das 6 horas da tarde, eu acabei decidindo ir, então eu fui pra casa, só me troquei, peguei minha mochila, meu cobertor e voltei pro prédio. Ele prestava serviço para uma das empresas, então a gente combinou de se encontrar ali mesmo, no prédio onde eu trabalhava. E então eu voltei pra lá e a gente foi pro local onde iria acontecer o ritual. Mais um casal de amigos dele também foram com a gente. E, bom, chegando lá era um espaço diferente da primeira vez, que aconteceu num apartamento. Esse espaço era maior, era como se fosse em cima de um. Embaixo eu acredito que era um galpão, assim, e era na parte de cima, então era um espaço bem grande. Também ali organizado com colchonetes e baldinhos, estava tudo pronto quando a gente chegou. Ele havia encomendado um tipi, que é aquele instrumento que eu falei que eles aplicam rapé, e ele tinha dito pra mim, não, eu vou aplicar em você e tudo mais. E eu falei, tá, tudo bem, assim, não queria muito, mas eu sentia que, assim, é querer e não querer, né? Então era meio que um receio, de novo, por conta daquela coisa de, eu não quero vomitar, enfim. Mas ao mesmo tempo eu tinha essa curiosidade, né? E sentia que eu deveria. Então, chegando lá, a gente deixou as nossas mochilas em um espaço, né, separado. Eu fui me sentar no lugar onde eu iria ficar, ali com o meu cobertorzinho. Tava muito frio nesse dia. E eu me recordo antes da gente ir pra lá, no caminho, né, no carro até mesmo, porque eu lembro que fui pra casa de ônibus e peguei um Uber pra voltar, porque era horário de pico e se eu fosse esperar o ônibus pra voltar eu ia chegar atrasada, enfim. Eu já tava tremendo, eu senti um tremor nas pernas. Esse tremor, acho que na minha primeira experiência eu não cheguei a sentir, porém eu senti isso uma vez enquanto eu tava na casa de uns amigos, isso muito antes da questão do LSD e tudo mais. Eu me lembro que uma vez eu fumei só maconha com os amigos na casa de um deles e também senti esse tremor nas pernas, que não estava frio, então eu relacionava a algo diferente, que eu não sabia também se era ansiedade, enfim. Nesse dia específico do ritual estava bastante frio, inclusive foi um dos dias mais frios de 2019. Então eu meio que relacionei com a questão do frio mesmo, né? Eu tava toda encapada ali, mas também tava me sentindo ansiosa, então pra mim foi meio que uma junção das duas coisas. Mas enfim, cheguei, então sentei lá no colchonetezinho, fiquei conversando com algumas pessoas antes de começar o ritual. E aí esse meu amigo, né, que me levou até lá, ele queria aplicar o rapé em mim, eu permiti. E então ele veio da mesma forma, né, pediu pra segurar a respiração e ele soprou no meu nariz. Dessa vez foi muito mais tranquilo. Eu não sei se porque eu já sabia o que ia acontecer, né, não foi algo novo e, sei lá, meio assustador, assim. Mas eu também senti que a forma que ele soprou foi muito mais suave do que da primeira vez. Então ele fez nas duas narinas, não tive vontade de vomitar nem nada, no máximo eu dei umas cuspidas assim por sentir o gosto do rapé meio que desceu pra boca. E eu só lembro de ter sentido de novo aquela vibração no corpo inteiro, mas era uma sensação muito boa. Eu pensei, antes de aplicar, ele falou pra mim, pense em coisas boas, faz algum pedido, enfim. Eu só agradeci naquele momento, eu não tinha muito pedido pra fazer. Eu tava me sentindo muito feliz, assim, eu tava me sentindo bem naquele momento. Então eu senti essa vibração. Lembro de conversar alguma coisa com a moça que tinha ido com a gente pra lá. Enfim, poucos minutos depois, então, o ritual começou. A moça era uma mulher, né, que comandava ali a casa. Pediu para que a gente se colocasse em fila, primeiro as mulheres, e a gente foi então tomar o chá. Dessa vez foi o chá de fato, então foi a forma líquida da ayahuasca que eu tomei. Mais ou menos assim, eu não sei, não lembro exatamente, mas era num copinho plástico. E logo depois tinha uma outra pessoa, umas duas pessoas ali da casa com algumas frutinhas ali, uva, acho que maçã, pra dar uma disfarçada no gosto, que como eu já disse, não é uma coisa
super gostosa, assim, é bastante amargo. Enfim, tomei a primeira dose, fui sentar, né? E aí eu lembro que eu fiquei um tempinho ali de olhos fechados, ainda só meditando. As primeiras músicas que eles tocaram eram mais xamânicas, assim, né? Então uns barulhos de passarinho, sons de natureza. Eu tava me sentindo muito tranquila. Até que eu comecei a sentir novamente esse tremor nas pernas. E aí eu também achei que eu tava com frio e teve um momento em que eu percebi que eu queria deitar, então eu deitei. E esse tremor começou a crescer e eu percebi, ou me dei conta, de que as músicas haviam mudado alguns minutos depois. Então, as primeiras músicas que eles tocaram eram músicas de Iemanjá. E aí eu me lembro de sentir esse tremor, eu até cheguei a chamar uma das pessoas ali que faziam parte da equipe da casa e pedi um outro cobertor. Eu tinha levado apenas uma mantinha, né, daquelas que hoje em dia até que estão bem populares, assim, umas mantinhas de, acho que de poliéster, não sei, microfibra, enfim. Mantinhas que não são muito quentes, apesar que eu tava de meia calça, de calça de moletom, de blusa de frio, 2 blusas de frio, mas eu comecei a sentir muito frio. Então eu pedi um outro cobertor e ela trouxe pra mim. E ali, deitada com os 2 cobertores, eu comecei a prestar atenção nas músicas. E naquele momento eu senti que eu de fato estava entrando na força, né? E esse tremor que antes estava só nas minhas pernas começou a se espalhar pelo meu corpo inteiro. Então eu estava deitada e comecei a sentir o meu corpo inteiro vibrar, né? Então era uma vibração não só superficial, né, na parte de fora, mas eu comecei a sentir essa vibração vindo de dentro. Era como se o meu estômago tivesse, sabe quando você tá meio que com azia, assim, você sente uns movimentos na barriga, enfim, eu comecei a sentir isso também. E nessa hora eu me lembro de prestar atenção nas músicas e na letra de algumas das músicas que estavam sendo tocadas, que como eu disse, eram músicas de Iemanjá. Uma dessas músicas eu até hoje não achei. Se vocês conhecerem, por favor, me mandem essa música, porque ela ficou muito gravada na minha mente. Era uma música que eu lembro que não era exatamente uma música de umbanda, tinha uma batucada, mas a batucada pra mim remetia muito mais a como se fosse um ritual de bruxaria mesmo, sabe? Que a gente às vezes vê em filme, que é uma coisa mais dark, assim, mais pesada, mais sombria, talvez. E eu me lembro que era uma batucada muito forte e uma moça cantando e ela meio que falava, né? Ela recitava algumas coisas e entre as coisas que ela dizia era eu sou a, a dona de tudo, eu sou a dona do mundo, a rainha do mundo, eu vou te mostrar o meu poder. E nisso, eu ouvindo aquela batucada super forte, o meu corpo vibrando muito, eu comecei a ter a sensação de que eu ia morrer. A sensação era como se a minha alma, ou o que eu achava que era a minha alma, fosse sair do meu corpo, de tanto que meu corpo tremia. Ele tremia tanto a ponto de eu, de fato, ter do meu corpo se levantar do chão, sabe assim? Eu comecei a sentir que minha perna levantava, essa parte aqui levantava do chão, e eu, meu Deus do céu, eu sentia muito medo. Na minha cabeça, uma relação que eu fiz foi pensar no mar, né? Talvez por eu saber que eram músicas de Iemanjá, mas eu pensei no mar e era como se eu estivesse me afogando no mar, né? Eu nunca tive essa experiência, nem cheguei perto disso, graças a Deus, a experiência de afogamento. Mas se a gente começa a imaginar, né, uma experiência assim, imagina esse medo, né? Era esse medo que eu tava sentindo, era como se alguma coisa fosse me engolir ali, eu não sei definir, mas eu sabia que eu ia morrer. Eu lembro de resistir novamente, aquela sensação de tentar segurar e não deixar com que aquilo acontecesse. Mas eu entendi, né, que se eu resistisse, seria pior. Então eu acabei, num determinado momento, soltando de novo, né? E aí eu senti que o meu corpo vibrava e que eu não ia morrer. Ali eu percebi que eu não ia morrer. Era uma coisa muito intensa, era muito forte, mas eu sabia que tava tudo bem, né? Era como se alguma coisa estivesse cuidando ali de mim, eu não ia morrer exatamente. Eu tive vontade de sentar, então eu sentei né, pernas cruzadas, assim, no colchão e comecei a sentir uma forte vontade de ir pra frente, assim, que depois eu me dei conta que eu tava querendo encostar a cabeça no chão.
Isso para quem é familiarizado com candomblé, umbanda, sabe que é um movimento que eles fazem, né? Eu cheguei a dar uma pesquisada, eu acho que eu cheguei a ler algo sobre, talvez no candomblé, ser um movimento que somente os filhos de orixás masculinos fazem. Na umbanda já é algo que você faz, acho que pra reverenciar o dono da casa, o pai de santo, eu não sei. Eu posso estar falando besteira, e aí se vocês souberem mais sobre isso, me contem. Mas foi isso que eu encontrei sobre a questão de bater cabeça. Mas era um movimento com o qual eu já estava familiarizada por ver pessoas fazendo, né? Eu nunca tinha feito. E aí eu sentia que eu tinha... Era como se uma força me empurrasse pra frente, né? Quisesse que eu fizesse esse movimento de encostar a cabeça no chão. Mas existia uma força contrária que vinha meio que da minha frente que não me deixava. Então era como se algo estivesse me empurrando pra frente e outra coisa me empurrando pra trás. E eu fiquei nesse movimento por alguns minutos e eu comecei a me sentir cansada, assim, meio que um certo desespero. E eu pensando, meu Deus, não vai acabar nunca essas músicas de Iemanjá, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais, eu tava muito cansada. Parecia que, sei lá, já tinha 1h30 que tava tocando músicas de Iemanjá, sem parar. E isso foi me dando um certo desconforto. Até que, alguns minutos depois, começou a tocar a primeira música de Oxum. Quando eu reconheci, isso me deu um alívio muito grande. E aí eu me lembro de, aí sim, ter feito esse movimento, também, de certa forma, involuntário, né, de encostar a cabeça no chão. Voltei, sentei, e ali novamente eu senti o que eu acredito que tenham sido sintomas de incorporação. Então eu senti uma presença dentro de mim, eu fazia movimentos que eu não necessariamente pensava, né, pra fazer, era algo que o meu corpo simplesmente fazia. Eu estava presente, eu estava consciente do que estava acontecendo, mas eu não tinha controle sobre as coisas que eu fazia. Eu me lembro de fazer alguns movimentos de novo com as mãos e em determinado momento eu meio que começar a dançar no ritmo das músicas que estavam tocando e me lembro de sentir que eu estava séria, assim, com um semblante sério. E uma coisa que eu fazia muito era soltar o ar de uma forma muito intensa, então eu fazia isso assim o tempo todo, porque eu sentia que se eu não fizesse isso, eu iria me sufocar com a energia que eu estava sentindo dentro de mim, né? Então não era como se eu estivesse sem ar, era como se eu estivesse com muito ar, e o ar era algo que se eu não soltasse dessa forma forte, ele ia acabar me sufocando. Então isso foi algo que eu fiz diversas vezes, assim. E teve uma hora que eu deitei e comecei a fazer alguns sinais, assim, lembro de fazer sinais aqui, encostar na cabeça, como se eu estivesse me benzendo, de certa forma. E eu lembro de que passou na minha cabeça o pensamento de que, fica tranquila que dessa vez você não vai vomitar. A sua limpeza hoje vai ser só meio que espiritual, né? Não vai ser física. E aí, ufa, menos mal. Que bom. Porque, né, como eu disse no outro vídeo, dos meus pavores era vomitar. Mas eu já tinha aceitado. Nessa segunda vez eu fui com essa consciência de que poderia acontecer. Enfim, e aí eu lembro que eu tive diversas visões, assim, de muitas pessoas, pessoas do meu convívio mesmo, então familiares, amigos, pessoas com quem eu tinha certos desentendimentos, mas que ali eu sabia que eu tinha, cara, eu só tenho que perdoar, 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 e eu mentalmente pensava, eu te perdoo, tá tudo bem, era como se eu estivesse, assim, realmente me desculpando, né, e aceitando desculpas de diversas pessoas. Vi várias coisas que eu não me recordo, assim, todas, mas eram muitas imagens, assim, que vinham dessa vez na minha mente, né, na minha visão de olhos fechados, nas mirações. E aí, teve um determinado momento em que eu senti que eu tava com vontade de ir no banheiro. Eu não tava com diarreia, assim, de tipo, nossa, eu preciso correr pro banheiro, mas eu sentia que eu precisava ir. Fazer cocô, no caso, né? Não xixi. E aí, só que eu tava me sentindo muito fraca. Como eu já falei pra vocês, eu tenho pressão baixa naturalmente. Ou, né, isso é algo que eu sempre disse que eu tinha. E a ayahuasca faz com que a nossa pressão baixe mais ainda.
Eu não tinha comido muito também, apesar de que eu tinha vindo de um dia no trabalho, eu tinha almoçado, não sei se eu comi alguma coisa no final da tarde, mas estava ali um tempo sem comer. E então eu tava me sentindo muito enjoada. Então eu tava com vontade de ir no banheiro, mas eu tava com medo de levantar e passar mal e vomitar. Então eu fiquei assim uns bons minutos ali naquele impasse de tipo, será que eu levanto, será que eu não levanto? E eu pensei em pedir ajuda pra alguém da casa. Só que nessa hora eles tinham deixado as luzes, tinham apenas ligado luzes que eram meio, não sei se eram vermelhas ou azuis, eu não me lembro agora. Eram coloridas. E então eu não tinha uma visão 100% clara das pessoas que estavam ali. E toda vez que eu abria os olhos para tentar chamar alguém para me ajudar, para tipo me levar no banheiro, eu era como se todas as pessoas estivessem de olhos fechados, como se todas elas tivessem tomado chá e eu não sabia quem chamar. Isso começou a me dar um certo desespero, eu me senti sozinha, assim, de tipo, meu Deus, mas o que eu faço agora, né? Será que eu levanto? E eu tentava levantar e eu falava, não, meu Deus, eu vou passar mal, eu tenho que ficar aqui. Até que chegou um momento em que se tornou insuportável, assim, a situação e eu senti que eu realmente tinha que levantar. E aí eu tomei, assim, toda a coragem, juntei toda a coragem que existia dentro de mim e consegui levantar. E fui pro banheiro. Na hora que eu entrei no banheiro, eu me lembro que eu fiz xixi. Dessa primeira vez foi ok. Fiz xixi, fiz as outras coisas lá, voltei, tudo certo. Ainda me sentindo muito fraca, mas sentei. Alguns momentos depois, de novo, eu me lembro de ter sentido vontade de ir no banheiro. E aí, numa hora que eu abri os olhos, eu percebi que havia algumas pessoas dançando, assim, pareciam também estar meio incorporadas. E o meu pensamento naquele momento foi um julgamento, assim. Eu pensei, tipo, cara, que droga. Eu querendo aqui, né, ajuda e essas pessoas aí. E eu lembro de pensar que, ai, essas pessoas usam os orixás, as entidades meio que para se autopromover, para se autoafirmar. Eu fiz um julgamento ali, negativo, das pessoas que eu tava vendo e da vida delas, enfim. E só que era como se eu estivesse vendo eu mesma fazendo esse julgamento. É difícil explicar isso, mas é algo que eu não sei se eu mencionei no outro vídeo, mas que é o que eu sinto que a ayahuasca faz. Ela faz a gente se observar. Então, às vezes ela vai te mostrar algo que você faz e que nem sempre você reconhece, né? Algo da sua personalidade, algo do seu jeito de pensar, de agir. E naquele momento eu não entendi, então eu só fiquei meio que com raiva. E aí depois tive todo esse processo de ficar criando coragem pra levantar, criando coragem até conseguir levantar e ir no banheiro. Nessa hora que eu fui no banheiro eu me lembro de já estar numa vibe não muito legal, então eu tava com raiva, eu tava com medo e eu lembro de só pedir ajuda pra Jesus, novamente. Quer dizer, eu não sei se eu mencionei isso no outro vídeo. Mencionei sobre Cristo, mas nada nesse sentido. Mas na vez que eu tomei LSD na praia, que foi o primeiro vídeo que eu compartilhei em relação a isso, eu acredito que eu mencionei que eu tive uma coisa de ficar pedindo perdão para Jesus. Por mais que eu não tivesse, mais uma vez, nunca fui católica, praticante, nunca fui uma cristã, né? Era ele que vinha na minha mente. E nessa vez, de novo, quando eu entrei no banheiro, eu me lembro de só chamar por Cristo, pedir para Jesus me ajudar. Porque, de alguma forma, ele era, e ele continua sendo, uma figura que me remete a algo de fato superior, a algo fora dessa coisa do ser humano, fora dessas características humanas e de defeitos humanos, né? Então parecia que era só ele que podia me ajudar ali, então eu comecei a chamar por ele, a tentar orar, enfim. Voltei pro colchonete, voltei pro meu espacinho e dali pro resto da noite ou pro começo do dia, né? Porque esse ritual começou por volta de 10 horas da noite, acredito. 10 horas, talvez tenha sido mais tarde. A gente chegou lá por volta de umas 9, 10 horas da noite e ele durou até por volta de 5 horas da manhã do outro dia. Então, dali, desse momento, né,
de eu começar a sentir esse mal-estar até o resto do período, eu me senti péssima. Então eu sentia vontade de ir embora, minha vontade era pegar minhas coisas e ir embora, mas eu sabia que eu não podia fazer isso, eu sabia que eles não iam deixar também, né? Uma pessoa sobre o efeito do chá, andar sozinha no meio da madrugada, enfim. Mas a minha vontade era essa, eu queria muito ir embora. E eu comecei a ficar meio que desesperada, assim, querendo que aquilo acabasse, porque eu fechava os olhos e toda vez que eu fechava os olhos eu sentia que ainda estava na força, eu via algumas imagens de algumas coisas e eu sentia muito medo. Eu sabia que eu estava resistindo, né? Uma parte de mim meio que me falava para, tipo, de novo, soltar, né? Se deixar levar por aquilo, não resistir, tentar compreender o que estava acontecendo. Mas naquele momento, o que prevaleceu foi essa questão de eu tô com raiva, eu tô irritada, esse lugar não é pra mim, eu não sei por que eu vim e eu quero ir embora. Esse lugar não é pra mim, eu não tenho nada a ver com essas pessoas, principalmente essa coisa desse julgamento que eu fiz em relação às pessoas que estavam lá, foi algo que ficou muito forte e que me deixou muito desconfortável. Eu só queria ir embora porque eu não queria estar aí perto daquelas pessoas. E nesse momento eu lembro que até antes disso eles já tinham começado a tocar outras músicas, então teve uma leva de músicas de Iemanjá, depois de Oxum, e esse meu mal-estar acho que começou nessa terceira leva, que eu não me recordo se eram músicas de Nanã ou de Obá, eu não me recordo, mas era uma terceira Iabá, né, uma terceira orixá. E nesse dia, como eu disse, estava muito frio e estava relampeando, assim, tava, não sei se chegou a chover, mas tipo, tinham muitos raios, talvez tenha sido música de Ansan. Tinha muitos raios no céu e a gente estava num lugar alto, então eu conseguia ver esses raios. Então, assim, era um pesadelo, porque de olhos abertos eu percebia que estava todo mundo dentro da sua própria viagem, algumas pessoas estavam sorrindo e eu ficava, meu Deus, mas por que eu não tô bem? Por que eu tô mal? E eu fechava os olhos e eu sentia aquilo voltar. Aí eu lembro de até levantar uma hora pra ir no banheiro e tentar dar uma espiada no computador que eles tinham lá tocando músicas pra ver o horário e ainda tava super cedo, assim, não era nem 4 horas da manhã. E meu Deus do céu, isso não vai acabar nunca. Enfim, pra resumir, esse resto da noite, o resto da madrugada foi terrível. Eu queria ir embora. E aí eu me lembro de ter conseguido dormir um pouco, né? Consegui dormir, não me recordo das mirações que eu tive nesse momento, então eu dei uma cochilada durante um tempo. E aí, finalmente, eles desligaram o som e aí disseram que a gente podia descansar. E eu só fiquei assim, ansiosíssima, esperando o tempo passar. E chegou um determinado momento, a gente pôde comer. E eu fiquei assim, já tentando me arrumar e agilizar e meio que dar a entender para aqueles amigos com quem eu tava que eu já queria ir embora. E felizmente a gente foi embora em pouco tempo, a gente não ficou mais muito tempo lá. Bom, como eu disse, na hora eu só me senti muito mal, tive realmente essa peia, essa vontade de ir embora, essa coisa de meu Deus do céu, eu tô sozinha e, e não era nem eu vou morrer, mas era um pesadelo, assim. Eu sabia que não ia morrer, mas que eu tava vivendo um pesadelo. Porém, alguns dias depois dessa experiência, como eu disse, alguns insights acontecem. Então, às vezes você não consegue entender no momento em que está acontecendo, mas dias depois ainda vem muita coisa na nossa mente, a gente consegue talvez compreender melhor certas coisas. E aí eu me dei conta que nesse momento em que eu abri os olhos, olhei para as pessoas que estavam lá, que eu achava que estavam incorporadas e fiz esse julgamento de essas pessoas estão fazendo algo errado, algo que não é legal, meio que apontei o dedo ali mentalmente para elas. É... Como eu disse, eu acho que a ayahuasca quis me mostrar isso, né? Só que o meu ego, né, o que eu acredito que seja o meu ego, que é essa parte de não, eu não faço isso, é só os outros que estão errados, isso é uma coisa que todo mundo tem, ele não aceitou, né? Então isso feriu o meu ego, né? O meu ego foi brutalmente ferido por isso, por perceber que eu estava fazendo aquilo que eu achava que eu não fazia, que eu achava que era só os outros que faziam, né? Eu estava julgando mal as pessoas, né? E eu me dei conta que, cara, o que eu tenho a ver com isso, né? O que eu tenho a ver com a forma que as outras pessoas enxergam o mundo, enxergam a vida, escolhem manifestar sua fé.
né? Eu sempre fui uma pessoa que achava que era muito liberta, né? Livre de preconceitos, principalmente preconceitos em relação à religião, até por conta de todo o meu histórico. E ali eu percebi que eu não era tão tolerante assim. E isso foi difícil, né? Isso foi um grande tapa na minha cara. E só depois, né, alguns dias depois do ritual, foi que eu percebi que foi isso, né? Então o meu desconforto, a minha peia, foi muito pelo fato de que eu não quis aceitar que eu tava ali julgando, que eu tava fazendo um negócio que não era, não estava de acordo com o que eu pregava, né? Foi basicamente isso. E eu me lembro de, depois dessa experiência, compartilhar com as pessoas, né, amigos, enfim. Eu sempre conto sobre tudo, assim, em detalhes, quando a pessoa quer ouvir. E eu me lembro de falar que, pra mim, essa coisa dos orixás não tinha muito sentido. No mesmo dia, logo depois de ter terminado o ritual, eu contei pra a moça que dirigia a casa, dirigente da casa, sobre essa questão de eu ter sentido essas energias que meio que me empurravam e a outra energia me puxava. E eu disse pra ela que eu era, segundo os búzios, eu era filha de Oxum. E ela me falou que poderia ser que os orixás estivessem brigando pela minha cabeça. Foi essa a explicação que ela me deu, que poderia ser. E ali eu fiquei meio que confusa, porque eu pensei, cara, mas por que que eu cultuaria, né, teria como, sei lá, um guia, uma figura que tem ciúmes, ou que tem características que são humanas, né? Isso pra mim foi muito complicado, assim, né, de engolir. Então eu percebi, mas aí eu consegui entender a questão de Cristo, que eu mencionei, né? Porque como eu falei, para mim Cristo sempre foi uma figura acima de todos os defeitos humanos, né? Enfim, existem pessoas que acreditam que ele já veio sem pecado, outras que ele se iluminou, mas enfim, no final da vida e depois de tudo que ocorreu com ele, o que ficou da imagem de Cristo, né? Acho que para a maioria das pessoas, ou para as pessoas que creem nele, é que ele realmente foi uma pessoa elevada, né? Ele estava acima desses desejos e características e defeitos humanos. Então ali eu fiquei questionando, né? O porquê de repente se fazia sentido para mim essa questão, né? De ter ali como um guia espiritual alguém ou algum símbolo que tinha características humanas. E quando a gente pensa nos orixás, a gente sabe que eles têm isso, né? Então tem toda aquela coisa de, você é filho de orixá X, então você é assim, você é meio vaidoso, você é bravo, você é isso, você é aquilo. Então, isso pra mim ficou meio confuso, né? Eu fiquei nessa coisa de, eu não sei se isso é pra mim. E depois disso eu ainda fiquei muito nessa coisa de tentar compreender o porquê que aquilo tinha vindo. Na primeira vez, como eu disse, foi mais confuso porque eu tinha ido sem pensar sobre essas coisas, sem pensar sobre orixás, mas eu penso também se isso já não era uma coisa que existia dentro de mim, né? Não é nada de tipo coisas externas, sempre são experiências ou memórias, de alguma forma é tudo sempre seu, né? Então não vai ser uma coisa sei lá, externa. É sempre interno, é sempre algo seu. Então, talvez o fato de eu já ter tido essa conexão em determinado momento da minha vida com os orixás, isso veio, né, da primeira vez. Por mais que eu não esperasse, que eu não quisesse conscientemente ter essa experiência, no subconsciente isso de alguma forma existia e isso veio à tona. Na segunda experiência, que é essa que ela tem agora pra vocês, fez muito mais sentido porque já era um ritual dedicado a essas figuras, já era um ritual que tinha música dessas figuras, então era natural que eu sentisse coisas relacionadas a esse tipo de coisa, a esse tipo de religião, né? A essas figuras. Então, eu confesso pra vocês que eu tinha muito essa coisa, né, de me perguntar, mas cara, será que é real? Será que não é? Será que é algo que a minha mente constrói, entendeu? E hoje eu vejo que isso não é importante, né? Eu vejo que o que mais importa pra mim é tentar tirar os aprendizados em relação ao meu comportamento enquanto ser humano. Então, como eu falei, em relação a esses julgamentos, né? Por mais que eu não concorde ou não me identifique com determinada religião, determinada forma de culto,
Isso não me dá o direito de criticar ou de diminuir as pessoas por conta disso, né? Então, dessa segunda experiência, o que mais ficou forte, assim, dentro de mim foi isso, né? Então, tipo, tudo bem você não concordar, mas o respeito tem que prevalecer acima de tudo, né? E às vezes, como eu falei, a gente se acha muito certo. O fato das vezes a gente não falar coisas, não fazer coisas que os outros vejam ou que os outros ouçam, mas a gente pensar e a gente sentir também conta, né? Então, por mais que a gente pense que ninguém está olhando, a gente mesmo sabe disso, né? Então, tem que haver de certa forma, uma harmonia, né, entre as coisas que a gente fala que a gente é. Então, se você diz que a gente tem que ser tolerante e que tem que ser respeitoso, então que você seja assim também, não só no nível da ação, né, mas também no nível do pensamento e do sentimento. Então foi essa lição que eu tive dessa experiência, dessa segunda experiência com a ayahuasca. Esse vídeo já tá super longo, assim como todos os outros. Se você assistiu todos eles até aqui, meus parabéns pela paciência, muito obrigada. Eu pretendo gravar alguns outros vídeos ainda contando sobre como tá a minha espiritualidade hoje, o que eu acredito, o que eu não acredito, mas acho que já deve ter ficado claro aí que essa figura desse cara que foi Jesus Cristo tá muito presente, né? E pretendo também contar pra vocês como foi a minha vinda aqui pra São Tomé das Letras, que é a cidade que eu tô vivendo agora, o porquê de eu ter vindo pra cá, que também tem super a ver com espiritualidade, com fé. E, bom, é isso. Espero os relatos de vocês sobre as experiências de vocês com a ayahuasca e rapé, ou qualquer outro tipo de entorpecente, de repente, que vocês tenham usado, ou alucinógeno, sei lá. Eu sempre fico muito curiosa, então se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!